A partir de agora, sessão plenária. Olá, muito boa noite para você que acompanha a programação da JF TV Câmara nesta segunda-feira, dia 18 de maio. São 6h07 e hoje tem início o 5º período legislativo. Antes de começar a primeira reunião ordinária, vamos aos números da Covid-19 nesta segunda-feira. De acordo com a Prefeitura, são 3.567 casos suspeitos, 465 confirmados, 25 mortes causadas pela Covid-19 aqui em Juiz de Fora, além de 7 óbitos em investigação. Hoje pela manhã, aqui na Câmara, aconteceu uma coletiva com o SEDECOM, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor daqui da Câmara Municipal. O assunto abordado foi o aumento dos preços de alguns produtos alimentícios. Sobre isso eu converso agora com o vereador Wanderson Castelar, do PT. Vereador, o que deu origem a esse levantamento feito pelo SEDECOM, né? Parece que partiu aí do senhor, de denúncias, né, que o senhor recebeu. E qual que vai ser, de agora em diante, o que vai acontecer? Olha, nós recebemos, assim como outros vereadores da casa, inúmeras reclamações de consumidores que sentiram uma alta exagerada dos preços, sobretudo dos itens que compõem a cesta básica, né? Não somente esses, mas a nossa pesquisa, em função das próprias limitações do SEDECOM, se ateve ao levantamento de 13 itens que compõem a cesta básica. Dos 13, 8 acusaram uma alta elevada. Para você ter uma ideia, aqueles que nos acompanham, nós tivemos uma elevação acumulada no período de fevereiro a 30 de abril, que superou a casa de 40% de elevação, né? Isso num momento em que não há crise de abastecimento, que não há intempéries climáticas, que não houve nenhum problema de logística, ou seja, de transporte ou mesmo de preservação, né, dos estoques, não há justificativa. A única justificativa plausível, a única explicação seria mesmo a de um abuso por parte dos comerciantes. E nós estamos falando baseado no estudo que foi realizado com base em pesquisas que já haviam sido feitas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, que faz a coleta de dados de maneira regular, e por uma coleta de dados que foi feita obedecendo os mesmos critérios pelo SEDECOM, né? Ou seja, esse estudo agora vai ser levado para o Ministério Público, porque infelizmente nós não temos as mesmas prerrogativas do Ministério Público de Defesa do Consumidor, uma audiência que já está marcada para amanhã, e a nossa expectativa é de que haja a possibilidade de punição daqueles que vêm abusando da economia popular, cometendo um crime, segundo eu penso, a economia popular, e a indicação de uma intervenção que faça segurar, ou mesmo, que seria o melhor, né, fazer com que preços sejam revistos para baixo, em benefício da população. Ok, vereador, muito obrigado. Nosso tempo está acabando, mas a Câmara e a JF TV Câmara vão acompanhar aí o desenrolar dessas denúncias. Você acompanha agora, então, a primeira reunião ordinária do mês de maio. JF TV Câmara, Juiz de Fora se encontra por aqui. Muito boa noite a todos. Quero saudar e cumprimentar os senhores vereadores, também de forma especial cumprimentar os servidores da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Vamos então dar início à primeira reunião ordinária do 5º período, também aproveitando a oportunidade, saudar e cumprimentar os telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara, o canal 35.1, e os ouvintes também da Rádio Câmara. Uma ótima noite a todos. Então, conforme já dissemos, vamos dar início à primeira reunião ordinária do 5º período, e solicito ao vereador
primeiro secretário da mesa, vereador Wanderson Castelar, que promova a leitura de presença, a chamada de presença dos senhores vereadores. Mais uma vez, muito boa noite, vereador Wanderson Castelar. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras e senhores vereadores. A nossa chamada pela ordem alfabética dos nomes. Primeiro vereador, doutor Adriano Miranda. Vereadora Ana do Padre Frederico. Presente. Vereador André Mariano. Vereador doutor Antônio Aguiar. Presente, senhor. Vereador Cido Reis. Vereador Sargento Melo Casal. Presente. Vereador Wagner de Oliveira. Presente. Vereador João Coteca. Vereador Kennedy Ribeiro. Presente, excelência. Vereador Fiorilo. Vereador José Márcio Garotinho. Presente. Vereador Júlio Obama Júnior. Presente, excelência. Vereador Juraci Schaefer. Presente, excelência. Vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho Pardal. Presente, excelência. Vereador Marlon Siqueira. Presente, excelência. Vereador Newton Militão. Vereador Rodrigo Matos. Presente. Vereador Wagner do Sindicato. Presente, excelência. E vereador Wanderson Castelar, presente, excelência. Muito obrigado, secretário. Havendo o nome legal em nome do povo de Juiz de Fora e suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos desta reunião. Quero solicitar ao secretário que dê continuidade ao pequeno expediente, promovendo a leitura das correspondências. Por favor, secretário. Mensagem assinada pelo prefeito municipal, mensagem de número 4406, encaminho a essa honrada Câmara de Vereadores, projeto de lei que visa o enfrentamento da atual crise, através da possibilidade de utilização do cartão corporativo para aquisição de insumos e serviços necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública, decorrente da crescente contaminação do vírus denominado coronavírus. Correspondência agora assinada pelo secretário de Governo, Carlos Alberto Ramos de Faria. Os cordiais cumprimentos, por meio deste, solicitamos a Vossa Senhoria que adote as providências de praxe junto ao memorando, cujo número é indicado, considerando a solicitação conforme expediente anexo. Desde já agradeço a atenção e aguardo o retorno. Outra correspondência assinada pelo secretário de Governo, Carlos Alberto Ramos de Faria. Com os cordiais cumprimentos, por meio deste, solicitamos a Vossa Senhoria que adote as providências de praxe junto ao memorando 5807-2020, considerando a solicitação conforme expediente anexo. Desde já agradeço a atenção e aguardo o retorno. Mais uma correspondência assinada pelo secretário de Governo, Carlos Alberto Ramos de Faria. Com os cordiais cumprimentos, por meio desse, solicitamos a Vossa Senhoria que adote as providências de praxe junto ao memorando 182 de 2020 da Procuradoria-Geral do Município, considerando a solicitação conforme expediente anexo. Agora, uma correspondência do Sindicato de Servidores Públicos Municipais, assinada pelo seu presidente, Francisco Carlos da Silva. Arrimado nos dispositivos do artigo 8º, inciso 3º da Constituição Federal, de 88, que atribui aos sindicatos a defesa dos direitos e interesses dos membros da categoria profissional, inclusive em questões judiciais ou administrativas, o Sincepo vem perante Vossa Excelência, com as nossas cordiais saudações, apresentando-me como presidente do Sincepo, vindo por meio deste reiterar o ofício 126 de 2020, protocolada
na data de 1º de abril do corrente ano, solicitando a essa Igreja Casa que as mensagens 4402 e 4404, enviadas pelo chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo, não sejam votadas neste primeiro momento, devido à falta de esclarecimento por parte do Executivo ao Sindicato Representativo de Servidores Públicos. Deste modo, solicitamos ao excelentíssimo presidente da Casa, Gilmar Pares, que, ao encerrar o isolamento social em virtude da pandemia do coronavírus, logo seja realizado o agendamento de audiências públicas para debater as referidas matérias. Correspondência agora assinada pelo promotor do Meio Ambiente, Alex Fernandes Santiago. Uns cordiais cumprimentos, diretor da Secretaria das Promotorias Especializadas de Juiz de Fora, comunica a Vossa Excelência que, atendendo ao disposto no artigo 202, inciso 2, artigo 205, parágrafo 1º, ambos da Lei Complementar Estadual 34 de 1994, será realizado nas datas constantes do cronograma em anexo a correição ordinária das promotorias de justiça especializadas da comarca de Juiz de Fora, em conformidade com portarias aqui indicadas. Lidas as correspondências, Excelência. Muito obrigado, secretário. É só para a gente poder ter entendimento. São 5 correspondências e também veio aqui um expediente recebido através de uma mensagem encaminhada ao prefeito desta cidade de Juiz de Fora. Então, uma mensagem e 5 correspondências. Quero solicitar agora ao secretário que dê continuidade na leitura do pequeno expediente e que os próximos requerimentos 15 têm caráter de tratar sobre o Covid-19, coronavírus, e mais 287 que também vai ser feita a leitura de forma global, né, para que todos já tenham a possibilidade também de informar que realmente tem buscado aí junto ao Executivo aquilo que é de melhoria para a nossa cidade. Então, por gentileza, leitura dos 15 requerimentos que são inerentes ao Covid-19, por favor, secretário. Perfeitamente. O primeiro deles, assinado pelo vereador Rodrigo Matos, convida o superintendente da FUNALFA a prestar esclarecimentos sobre o trabalho do órgão neste período relacionado ao Covid-19. Correspondência assinada por esse vereador, Wanderson Castelar, requer a formação de uma força-tarefa voltada para a promoção de cuidados especiais destinados aos servidores públicos municipais da administração direta ou indireta, independente do vínculo funcional, vulneráveis à infecção pelo Covid-19. Requerimento agora assinado pelo vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho Pardal. Solicita a possibilidade de incluir nas atividades permitidas através do decreto municipal de número 13.959, 16 de maio de 2020, atividades de bancas de jornais e revistas. Requerimento agora assinado pelo vereador Antônio Aguiar. Requer a mesa, ouvido o plenário,
Solicitar ao chefe do Executivo, através do órgão competente, a Secretaria de Saúde, a possibilidade de testagem da Covid-19 em todos os profissionais de saúde que trabalhem na atenção primária, secundária e principalmente na atenção terciária, urgência e emergência em Juiz de Fora. Outro requerimento assinado pelo vereador Dr. Antônio Aguiar, dirigida ao chefe do Executivo, em função do programa Minas Consciente pelo município de Juiz de Fora. Fato este que aumentará o fluxo de pessoas de cidades circunvizinhas na nossa cidade. Estamos sugerindo a implementação de barreiras sanitárias. Requerimento agora assinado pelo vereador José Márcio Garotinho. Requer a revisão da política de aferição dos valores das contas de fornecimento de água por parte da CESAMA, no período correspondente à pandemia, assim como a revisão dos numerários que apresentaram aumento injustificado. O vereador José Márcio Garotinho também solicita ao Poder Executivo, através do PROCON, que atue de forma coletiva, visando averiguar as denúncias de aumento desproporcional nas contas de energia elétrica e fornecimento de água durante o período da pandemia, com vistas a resguardar o direito dos consumidores na cidade de Juiz de Fora. Requerimento assinado pelo vereador Nilton Militão solicita a inclusão dos conselheiros tutelares do município na terceira etapa da campanha nacional de vacinação contra a influenza. Da mesma forma, o vereador Nilton Militão solicita a inclusão dos líderes religiosos na terceira etapa da campanha nacional de vacinação contra a influenza. O vereador Dr. Adriano Miranda requer a reavaliação da revisão contratual envolvendo creches municipais, conforme decreto 13933, anunciado pela Secretaria de Educação durante a Covid-19. Adriano Miranda também solicita à Secretaria Municipal de Educação a disponibilização aos alunos de conteúdos pedagógicos via internet durante a Covid-19. O vereador Sargento Melo Casal solicita que os funcionários da Secretaria de Saúde, médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, sejam aproveitados na atividade fim. O vereador Marlon Siqueira solicita que o setor competente faça a intervenção
juntamente aos motoristas dos ônibus urbanos, quanto ao uso obrigatório de máscaras dos passageiros em todo o perímetro urbano. Marlon Siqueira também solicita do setor competente e faça a fiscalização na Feira Livre e nas ruas do bairro de Lourdes, quanto ao uso obrigatório de máscaras. Marlon Siqueira solicita ao setor competente que solicite à empresa que proceda à higienização e faça a intervenção juntamente aos motoristas dos ônibus urbanos que fazem a linha do bairro Alto Três Moinhos, quanto ao uso obrigatório de máscaras dos passageiros. Júlio Obama Júnior assina em conjunto com o vereador Juraci Schaefer um requerimento que pede o convite ao representante da CEMIG em Juiz de Fora para, em data agendada pelas partes, comparecer ao plenário da Câmara Municipal, a fim de prestar esclarecimento sobre o aumento dos valores da cobrança da conta de energia no município. O vereador Júlio Obama Júnior também requer ao Poder Executivo inclusão de regime de estudo não presencial para a rede pública municipal de ensino, como uma forma de não distanciarmos nossos estudantes do ritmo escolar e de dar subsídios de conteúdo para um retorno que ainda não conseguimos prever. Júlio Obama Júnior requer ao Poder Executivo um estudo com a possibilidade de prorrogação do mandato dos diretores e vice-diretores das escolas municipais por mais um ano. Mesmo o vereador Júlio Obama Júnior requer ao Poder Executivo a inclusão da CETRA na figura de seu secretário no Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus, o Covid-19, criado por decreto municipal. Júlio Obama Júnior requer ao Executivo celeridade nos trâmites de liberação do Vale Alimentação, na forma física, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais credenciados. Lido os requerimentos que têm relação com o combate à Covid-19, Excelência. Muito bem, agradecer ao vereador Bonos Castelar com a leitura dos requerimentos voltados para o Covid-19. Agora, por gentileza, a sequência para que nós possamos aprovar de forma conjunta os requerimentos do Covid-19, bem como também os outros requerimentos dos demais vereadores. Por favor, vereador. Pois é, Excelência, há ainda 287 requerimentos assinados por inúmeros vereadores, entre eles José Mansueto Fiorilo, João Coteca, Júlio Obama, Kennedy Ribeiro, Antônio Aguiar, Sargento Melo Casal, Marlon Siqueira, Juraci Schaefer, Cido Reis, José Márcio e Luiz Otávio Fernandes Coelho, Pardal. Esses requerimentos tratam dos mais variados temas, tais como capina e limpeza, operação tapa-buracos, recomposição asfáltica, troca de lâmpadas, colocação de braços de luminárias, poda de árvores, colocação de rotatórias, serviço de controle de zoonoses e vigilância epidemiológica,
instalação de demarcação de ciclorrota, arborização, implantação e recolocação de redutores de velocidade, asfaltamento, remoção de entulhos, entre outros. Dessa forma, apresentados os requerimentos inscritos para essa sessão, Excelência. Muito obrigado, secretário. Os requerimentos estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado todos os requerimentos. Solicito agora que seja feita a leitura dos pedidos de informação. Por gentileza, são 2 pedidos, por favor, secretário. O primeiro deles, assinado pelo vereador Dr. Antônio Guiar e dirigido à secretária municipal de Educação, a senhora Denise Vieira Franco, e aborda uma série de questões, em número de 7, relacionadas às atividades daquela secretaria. O vereador Sargento Melo Casal dirige ao chefe do Executivo questões relacionadas aos procedimentos de apoio das secretarias municipais junto à Secretaria de Saúde no que diz respeito ao combate ao Covid-19. Lidos os pedidos de informação, Excelência. Muito obrigado, secretário. Os pedidos de informação estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Solicito agora que seja feita a leitura das representações, por favor, secretário. Pela ordem, vereador Zé Márcio Garotinho. Senhor presidente, antes até da leitura das representações pelo vereador Wanderson Castelar, nós temos uma representação aí endereçada ao governador do estado, Romeu Zema, e ao diretor da CEMIG, solicitando que seja feita uma revisão na política de aferição dos valores cobrados no consumo de energia elétrica em Minas Gerais, utilizado durante a pandemia, tendo em vista os valores exorbitantes. Falta uma assinatura de vereador para que essa representação seja encaminhada direto ao governo do estado. É uma representação da Câmara ao governo do estado, então só pedir a algum vereador ainda que não conseguiu assinar, fazer essa assinatura. Mas é uma representação que ela passa a ser dos 19 vereadores. Muito Obrigado. bem, pela iniciativa, cumprimentar o vereador Zé Márcio Garotinho. Curiosamente, nós havíamos feito também a representação nessa mesma linha, vereador, né? Apresentamos no requerimento até no dia de domingo, mas posteriormente o senhor também seguindo a mesma linha, está apresentando também a mesma representação, que o objetivo é exatamente esse, né? Para que a casa faça o papel dela e busque de fato com que o usuário da CEMIG possa pagar suas contas, mas dentro daquilo que realmente é objeto daquilo que está sendo consumido, né? Mas parabéns também ao senhor, e nós estamos aqui pedindo ao secretário, agora o vereador Castelar, que faça a leitura das representações, sendo que a primeira desse vereador e a outra também do vereador Zé Márcio e demais vereadores que também vão estar assinando aqui essa representação. Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, nós apresentamos aí hoje 3 documentos, 3 requerimentos, 2 dizem respeito à questão do Covid, que é a barreira sanitária, em função dessas aberturas de ondas. Nós estamos lá sugerindo lá o que a gente acha que seria interessante para a administração, e também com relação à necessidade de se testar profissionais de saúde, pessoal que está na linha de frente, para a gente poder ter um levantamento de quem é que realmente está doente, já visto que nós já temos aqui alguns locais em Juiz de Fora que nós já sabemos que tem um número considerado de profissionais contaminados. Isso é importante para que a gente possa fazer a programação, inclusive a própria prefeitura, de reposição desses profissionais. E também fizemos uma solicitação, porque o município já é réu na questão do transporte público, os ônibus que vieram para acomodar o transporte escolar. Nós queremos saber se os ônibus, esses veículos, estão sendo usados na sua integralidade, mesmo nós estando em período aí de pandemia. Muito bem, mas doutor. Estão ok, tá bom? Parabéns aí pelos requerimentos extremamente importantes. Parabéns a Vossa Excelência por essa iniciativa. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, eu quero aqui, através de Vossa Excelência, cumprimentar o vereador Zé Márcio Garotinho, que abriu a possibilidade para que nós assinássemos a representação junto à CEMIG.
e até o convidei também para que assinasse aqui fisicamente, né, conosco, já que eu e o vereador Juraci Schaefer tínhamos conversado sobre esse assunto. E aí nós estamos vendo aqui com a nossa diretoria legislativa para que a Câmara possa convidar os diretores da CEMIG, né, aqui da unidade aqui de Juiz de Fora, para que eles possam vir a esta casa. Então a ideia é que eles estejam aqui na próxima segunda-feira, para que eles possam trazer aqui as explicações em relação aos altos valores que estão chegando para as pessoas. Nós sabemos que já há uma determinação da ANEEL para que não se haja cortes, né, nesse período de pandemia, mas a grande verdade é que as pessoas estão receosas de terem que pagar esses valores e que esses valores possam ser cobrados deles logo agora, tão logo termine esse período de pandemia. Então, na próxima segunda-feira, a ideia é que eles estejam aqui conosco. Muito bem, vereador, parabéns aí pela iniciativa. Até para complementar, nos foi passado esse pedido de Vossa Excelência e também do vereador Rodrigo. Ficou definido aqui que um convite feito ao superintendente da FUNAL ficou para o dia 21/5 às 16 horas, e também o requerimento do vereador Júlio e também do vereador Juraci, convidando aqui os representantes da CEMIG para o dia 25/5 também às 16 horas, para que nós possamos receber essas pessoas aqui para tratar desses temas tão importantes aí do Executivo, né, o superintendente da FUNAL, bem como também o representante da CEMIG, que está devidamente definida a data para recebermos essas pessoas aqui nessa casa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama. Senhor presidente, só para deixar claro que nós tentamos fazer um contato pessoal com o pessoal da CEMIG. O vereador Marlon Siqueira está dizendo aqui também que tentou fazer essa interlocução, até porque a população está muito preocupada. Agora, senhor presidente, eu já estou com receio de que eles não venham aqui, porque não quiseram receber a gente lá na CEMIG, né? Então eu já estou com receio de que eles não venham aqui. Então eu gostaria muito de que, de repente, a casa pudesse, eu não sei como se a Assembleia Legislativa está fazendo algum tipo de movimentação ainda, né? Porque senão nós vamos apelar aos nossos deputados estaduais para que eles possam fazer uma audiência pública, então, aqui. E aí esses representantes da CEMIG possam comparecer aqui. Porque, de fato, eles não estão recebendo vereadores, não, né? Eles não querem receber ninguém, só querem receber o dinheiro. Muito bem, o vereador faz o papel e lamentavelmente, também não é recíproco por parte dessas pessoas. Mas queremos crer que o convite que os senhores fizeram, vereadores, vamos estar recebendo aqui, quem sabe, o senhor Magela, que já teve o reconhecimento dessa casa, e é fundamental que ele possa também, em respeito aos vereadores, possa comparecer aqui e trazer os esclarecimentos necessários em prol da nossa população. Pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Senhor presidente, nós também, já alinhados juntamente com o senhor e com o vereador Zé Márcio Garotinho e toda a casa, também entramos com a representação, está aberta aí no sistema, e é o assunto do final de semana, enfim, de algumas semanas agora para trás, em função de estar chegando essa conta de luz pela média que está se fazendo, e aí um aumento absurdo em várias residências, isso está sendo comprovado. Eu fiz contato através da nossa Comissão de Tecnologia com o Magelo, que é o superintendente regional da CEMIG, e em função de uma determinação da CEMIG, uma diretriz, as reuniões necessariamente têm que ser remotas. Então, sim, eu acho um pouco improvável a vinda dele, mas, obviamente, se tudo é conversado, a gente pode, sim, convidá-lo para vir aqui, né? Nós temos que convidar, não convocar, porque não temos ali, em função de ser um órgão do Estado. Mas o que ele nos passou foi o seguinte, isso que nos indignou. Vai ser gerado, posteriormente, quando eles forem aferir pessoalmente, até então, há uma determinação da agência reguladora de que não podem entrar dentro das residências, só para concluir, senhor presidente, não pode entrar dentro das residências em função aí da pandemia. E aí vai gerar um crédito futuro para aquelas medições lá na frente possam ser... E esse crédito, imagine bem, senhor presidente, hoje que a situação está financeira, ela é complicada. Vai gerar um crédito para dezembro, em dezembro o comércio já voltou, a vida já voltou ao normal. Então a nossa preocupação é agora. Esse recurso tem que se desembolsar no pico da crise econômica. Só pode retornar, desculpa estar interrompendo um pouco, só pode retornar em 1 minuto novamente para fazer a complementação, se assim entender. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, agradecendo pela ordem, mas só para contribuir com o tema também, da mesma forma que o vereador Marlon, eu fiz contato hoje com o Magela, diretor institucional da CEMIG, vereador. Ele prontificou vir a essa casa, tá? A partir do momento que seja feito o convite.
a hora que quiser para poder esclarecer esses pontos. Falou também que ia falar até com o vereador Zé Márcio também, quanto a essa situação, mas está, segundo ele, está pronto para vir essa casa. Nós também questionamos exatamente esse aumento no valor das contas, e ele falou exatamente com o vereador Marlon, fazendo esse comparativo aí. Então, a gente sente que a CEMIG precisa vir e dar um esclarecimento quanto a essa questão. Obrigado. Muito bem, parabéns também ao vereador Wagner. Para a preocupação de todos os vereadores dessa casa, e vamos buscar a solução. Pela ordem, vereador Juraci Schaefer. Senhor presidente, eu acredito que o Magela e o Edson, o vereador Wagner Oliveira fez uma homenagem a eles aqui, são pessoas bem sensíveis e são funcionários de carreira, querem o bem da cidade. Eu acredito, vereador Júlio, que certamente o Magela estará presente aqui. A CEMIG ela tem dificuldade de reconhecer direitos e atender o consumidor da forma que deve. Isso é fruto, sabe de quê? Da terceirização. Juiz de Fora não tem nem leiturista mais. Agora tudo é empresa de Belo Horizonte. Nós não temos atendimento do 116, é a mesma coisa. A CEMIG, na realidade, ela foi sendo, entre aspas, terceirizada e privatizada. Por isso que é ruim. Temos que valorizar a empresa pública, porque o que eles fizeram? É uma empresa terceirizada, eles não quiseram fazer a marcação. O leiturista não quis ir. Então, fizeram por média. E deu essa confusão que está aí. Só sei que sempre o consumidor é que tem que levar na cabeça. Entendeu? Bem. Então, nós queremos explicação, sim. O que o vereador Marlon disse é com muita razão. Muito bem, vereador. Vai dar esse crédito no futuro? Se está precisando disso agora? É um absurdo. Parabéns também ao vereador Juraci. Pela ordem, vereador Nilton Militão. Senhor presidente, só para contribuir, esse microfone está, só para contribuir, a CEMIG ela não tem dificuldade, não. Ela não aceita, ela não acata o direito do cidadão. Para que nós conseguíssemos colocarmos luz lá no bairro Santo Agostinho, teve que chamar a CEMIG aqui juntamente com o Ministério Público, o doutor Alex Santiago. Então, assim, a CEMIG eu acho que é só na pressão, né? Isso é um roubo que está sendo feito para os contribuintes, né? Em plena pandemia, as pessoas estão sem emprego, as pessoas estão sem renda, ainda estão assustando com a cobrança indevida de luz. Isso é inadmissível, não tem nem comentário, isso é roubo. Muito bem, vereador Nilton Militão. Pela ordem, vereador Zé Márcio Garotinho. Senhor presidente, algumas considerações. Primeiro, essa casa, todos os 19 vereadores já vêm em suas redes sociais há vários dias apontando essa demanda da população. Nós somos o espelho da população e os 19 vereadores vêm acusando esse procedimento indevido no nosso entendimento. Isso mostra o quanto essa casa, o quanto os vereadores estão ligados, estão em dia com o que está acontecendo. Segundo, me parece que são 2, 3 representações que acabam se transformando em uma. É uma representação de toda a Câmara Municipal de Juiz de Fora. Ela já tem assinaturas suficientes para ser encaminhada direto. Terceiro, quando o vereador Marlon fala, e com toda propriedade, ele está correto, que a CEMIG se propõe a estabelecer um crédito futuro, tendo em vista a situação que a gente vive de vulnerabilidade financeira das famílias, essa casa pode já encaminhar à CEMIG uma proposta que seja feito esse crédito futuro, mas não a favor da CEMIG, seja um crédito futuro a favor dos cidadãos. Ou seja, a CEMIG, se no futuro ela cobra o valor que é correto, que é justo, a menor, e se no futuro ela vê que esse valor não é o que deveria receber, ela faça a cobrança. O que não pode, nesse momento de vulnerabilidade financeira, tomar esse procedimento a revelia do outro, que é o cidadão. Se for o caso, cumprimentá-lo mais uma vez, parabéns por essa iniciativa, e dessa casa também, parabéns aí com relação a buscarmos aí uma solução, né, para que essa forma de cobrança que a CEMIG está fazendo é totalmente na contramão daquilo que o consumidor precisa e merece, e essa casa, os 19 vereadores atuando de forma objetiva. Vereador Sargento Melo, pela ordem. Então, vamos dar sequência aqui, por gentileza, solicitar o secretário. Temos 3 representações. Por gentileza, faça a leitura das mesmas, por favor, vereador Wanderson Castelar. Excelência, a primeira assinada por Vossa Excelência, Luiz Otávio Fernandes Coelho, Pardal,
dirigida ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, com o objetivo de esclarecer o critério utilizado para lançamento do consumo de energia elétrica no último mês. A outra representação, assinada por uma série de vereadores, solicita também à CEMIG a revisão da política de aferição dos valores das contas de energia elétrica por parte desta concessionária estadual, notadamente nesse período relacionado à pandemia, assim como a revisão dos numerários que apresentaram aumento injustificado. Assinam essa representação os vereadores Demárcio, Juraci Schaefer, Ana das Graças Rosignoli, José Mansueto Filho, Antônio Aguiar, Wagner de Oliveira, Nilton Militão, Adriano Miranda, João Coteca, Sargento Melo Casal, Kennedy Ribeiro, Marlon Siqueira e Júlio Obama Júnior. Lidas as representações, Excelência. Muito obrigado, secretário. As representações, essas que já estão com as assinaturas devidas, serão encaminhadas aí, não havendo a necessidade de passar nas comissões dessa casa, já considerada aprovada. Quero fazer agora o pedido para que seja feita a leitura dos projetos de leis, por favor, secretário. Exatamente, Excelência. O primeiro deles, assinado pelo vereador Marlon Siqueira, dispõe sobre a obrigatoriedade de medição da temperatura corporal dos consumidores para ingressos destes nos estabelecimentos privados de que menciona essa lei, como forma de evitar a disseminação da pandemia do coronavírus, Covid-19, no âmbito do município de Juiz de Fora. Outro projeto de lei, assinado pelo vereador Júlio Obama Júnior, dispõe sobre a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos municipais durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Municipal 13.920, 7 de abril de 2020, causado pelo Covid-19. Outro projeto de lei, também assinado pelo vereador Júlio Obama Júnior, estabelece procedimento virtual de informações e acolhimento dos familiares de pessoas internadas por Covid-19 em hospitais públicos ou de campanha no município de Juiz de Fora. Lido os projetos de lei, Excelência. Muito obrigado, secretário. Só um minutinho, vereador doutor Adriano. Os projetos de lei serão encaminhados às comissões permanentes dessa casa. Quero solicitar agora, por gentileza, pela ordem, vereador doutor Adriano Miranda. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu gostaria de parabenizar, inclusive, o vereador Marlon Siqueira pelo projeto de aferição de temperatura. Inclusive, teve outro projeto encaminhado dessa casa com relação à obrigatoriedade do álcool em gel nos estabelecimentos privados da nossa cidade. E eles têm respeitado, vereador Castelar. Agora, é lamentável que a prefeitura não faça o seu dever de casa, porque é muito fácil criar um projeto aqui cobrando da iniciativa privada que ela use álcool em gel e que os hospitais públicos da nossa cidade, geridos pela prefeitura, não tenham álcool em gel ou sequer qualquer outra estrutura para o indivíduo se higienizar. Eu acho que errar é humano. Persistir no erro ou não admitir o seu erro, isso é que é lamentável, porque nós fomos, fiscalizamos, registramos, e a Secretaria de Saúde simplesmente falou, assim, negou. Vereador Pardal, nós estivemos lá com o vereador Pardal, o vereador Júlio Obama, vereador Cido e a Comissão de Saúde, constatamos no local, filmamos que não tinha álcool em gel, que não tinha sabão para lavar as mãos, tanto no pronto-socorro, que já foi corrigido, parabéns pela prefeitura, quanto na Regional Leste. E também constatamos lá, só para concluir aqui, constatamos também lá no serviço de transporte interdomiciliar que os profissionais que trabalham nas ambulâncias usam o quê? Saco de lixo nas pernas para poder...
Só para concluir, então... O senhor retorna em 1 minuto, por gentileza. Eu sei que eu corto o raciocínio. Por gentileza, vereador, contar com o senhor. Vou, daqui a pouquinho, retorno ao senhor. Pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Comentando o assunto do vereador Adriano Miranda, é verdade, o projeto de lei, né, da obrigatoriedade do álcool em gel, a gente indica que os estabelecimentos públicos coloquem e obriga os estabelecimentos privados, porque em função mesmo da questão da constitucionalidade vai gerar despesa, não é prerrogativa dessa casa, é oriundo do Executivo. Então, a gente indicou para que pudesse fazer os setores públicos. Então, obviamente, a gente pede isso tudo que o senhor falou, né? Atendimento ao público. Nós temos aqui o JF Informação, hospitais, tem que ter o álcool em gel. Isso aí hoje é artigo de primeira necessidade. Então, a gente, no nosso projeto de lei, nós indicamos a Prefeitura para fazer essa realização. Só não obrigamos em função de ter um problema de constitucionalidade que vai gerar despesa. Então, a gente aí faz coro junto ao vereador Adriano Miranda para que a Prefeitura fique atenta, né, nos espaços públicos em disponibilizar o álcool em gel. Muito bem, parabéns pelo projeto. Pela ordem, pela segunda vez, por gentileza, doutor Adriano, pela ordem. O que nós questionamos aqui é exatamente isso. Não é questão nem de obrigatoriedade, é questão de bom senso mínimo, né, que é o protocolo mínimo exigido. Eu acredito que nós já estamos em um outro patamar de discussão dessa pandemia. É inadmissível que a gente ainda cobre das autoridades de saúde da nossa cidade a necessidade de álcool em gel na entrada de um hospital público. Isso é lamentável. E, assim, pior ainda é negar que isso acontece ali. Então, usavam realmente sacos de lixo. Qual que é a diferença? Para esses profissionais, só para que vocês entendam, de ambulância, o equipamento de proteção individual adequado é o macacão. Né? O macacão protege todo o corpo e toda a perna, né? Em todo o seu comprimento. Eles usam avental, vereador Antônio Aguiar, e esse avental deixa desprotegida a perna. Então, eles usam um saco de lixo para proteger. Mas, já, não se discute mais isso aí é obrigatório. São pacientes contaminados ou potencialmente contaminados sendo levado de um lugar para o outro. E onde está a segurança desses servidores? Muito bem, parabéns aí pela atuação como presidente da Comissão de Saúde, fazendo o papel que o vereador tem que estar fazendo. Estivemos lá no local, o vereador Júlio Obama e esse vereador também, e lamentavelmente constatamos que realmente faltam ali os equipamentos necessários para a segurança dos profissionais e também da população de Juiz de Fora, mas queira Deus que a Prefeitura, com a sensibilidade, possa também já colocar lá para que tudo possa voltar dentro da normalidade e ter a segurança necessária para o desenvolvimento do trabalho daqueles profissionais e também da população. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Presidente, eu quero aqui cumprimentar desde já o presidente da Comissão de Saúde, que inclusive convidou toda a casa para que nós estivéssemos juntos nessas visitas, né? E fazer aqui um agravo em relação ao memorando que já tinha sido distribuído aqui para todos, e a gente entende até que a Prefeitura já saberia, inclusive, das nossas visitas, né? A Prefeitura vai para o jornal depois e, de certa forma, desmoraliza os vereadores, né? E descaracteriza, inclusive, o nosso trabalho, porque nós temos ido lá, temos visto. Inclusive, eu recebi, naquele mesmo momento, um telefonema do secretário de Saúde, que, inclusive, eu quero cumprimentá-lo, porque ele não fica procurando desculpas. Não foi isso, doutor Adriano? Ele não procurou desculpas. Ele confiou no nosso trabalho, confiou no trabalho dos vereadores, nos cumprimentou e disse que ia tomar providência para poder resolver o problema. Aí depois a Prefeitura vai lá e solta uma nota, dizendo que os vereadores, que não tem problema nenhum. Então, eu quero aqui diferenciar. O secretário de Saúde nos atendeu, inclusive no Viva Voz, e dizendo confiar no nosso trabalho e queria tomar providência. Muito bem, parabéns também ao vereador Júlio, que estava presente também nesse momento. Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Primeiro, parabenizar o vereador Adriano e a comissão pelas visitas. Eu acho que onde foi encontrado os erros, eu tenho certeza que vão ser corrigidos o mais rápido possível. Eu li a matéria pela imprensa, eu não vi o que realmente foi denunciado ou corrigido. Algumas explicações por parte da Prefeitura em relação ao negócio do macacão e do banheiro da Regional Leste. O resto, acho que a Prefeitura assumiu lá os seus erros e tal. Mas eu queria ressaltar aqui e parabenizar, eu acho, não só os trabalhos dos vereadores, mas também da Prefeitura, que uma visita da Comissão de Saúde da Câmara, ao HPS, ao Regional Leste, e ter encontrado são defeitos graves, mas não são tão graves quanto a falta de UTI, quanto a falta de medicamento, quanto a falta de muita coisa que a gente está vendo no Brasil. Então, olhar um pouquinho para a ótica positiva da coisa.
que podia estar muito pior do que realmente está, e vamos trabalhar para corrigir esses pequenos erros aí o mais rápido possível e reiterar que eu acho importante a Câmara fazer esse tipo de papel, porque chama atenção para os problemas. Muito bem, vereador, também cumprimentá-lo. Realmente, só para a gente poder complementar, o presidente da Comissão de Saúde esteve lá presente, né? E essa casa toda foi convidada, vários vereadores por outros compromissos não puderam comparecer, mas estão sempre também participando, mas lamentavelmente o que se viu ali, o que se busca é exatamente isso, é dar segurança, porque esse vírus terrível ele não pode esperar uma hora sem ter o básico necessário ali para os profissionais e também para a população. Não pode ficar faltando nem por uma hora, se ficar faltando por 2, 3 horas é pior ainda. Então, a nossa cobrança está dentro daquilo, está constatado, vereador Adriano, né? Isso tem a TV Câmara, teve o Fiscaliza JF, tem fotografia daquilo que realmente nós constatamos lá, independentemente disso. Tomara que a Prefeitura tome as medidas necessárias e possa, de fato, dar segurança para os profissionais, bem como também as pessoas que fazem uso daquele espaço de saúde ali, que buscam com a qualidade necessária, que é extremamente importante. Parabéns a toda essa casa aí também. Vamos, então, dar sequência. Nós possamos estarmos na nossa primeira reunião, né, que ainda não teve uma mudança dentro do nosso regimento, considerando que a primeira reunião ordinária de cada período legislativo não tem a ordem do dia. Peço a autorização dos senhores vereadores para permitir o pronunciamento dos vereadores no pequeno expediente. Só para que todos tenham conhecimento, nós temos aqui um pedido para continuarmos uma reunião que foi anterior a essa nossa primeira reunião, mas temos 5 vereadores inscritos para fazer a sua manifestação, que são eles o primeiro vereador Sargento Melo, Juraci Schaefer, Obama Júnior, Ana e Castelar. Para que a gente possa dar a possibilidade de falar aos senhores vereadores a anuência do senhor dos pares. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Só um minuto, vereador Sargento Melo, pela ordem, doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, não é porque passou desapercebido, eu fiz um outro requerimento hoje, que o vereador Castelar leu, com relação às bancas de jornais. Só para deixar claro que nós tivemos uma conversa reservada, né, que interna. O decreto hoje do prefeito Antônio Almas está lá no final, que ele é um anexo ao decreto do dia 16 de março, ou seja, esse decreto ele vem para ser anexado a algumas medidas que o prefeito já havia assumido no dia 16 de março. Então, eu já conversei hoje também com o Luiz Cláudio, que é o secretário da CEMAU, e pedi a ele que eles revejam isso, porque se loteria esportiva está aberto, que é um local que tem uma concentração grande de pessoas, as bancas não têm esse tipo de concentração, é muito fugaz a presença da pessoa ali, para que reveja isso e que essas bancas voltem a funcionar dentro da normalidade, porque isso está no próprio decreto que a Prefeitura fez. Muito obrigado. Parabéns, doutor. Nós fizemos um requerimento nessa mesma linha também. Com a palavra, vereador Sargento Melo Casal, por 5 minutos, mas muito boa noite, vereador. Boa noite, senhor presidente. No dia 7, nós tivemos uma reportagem a respeito de uma planilha que foi colocada nos jornais da nossa cidade. E aí, imediatamente, nós iniciamos um trabalho para verificar quais as ações estavam sendo feitas após essa planilha. Então, eu fiz um levantamento a campo. Por favor, coloca a apresentação, por gentileza. Pode passar, por favor. Esse aí foi o dia 7 desse mês, pode passar. Aí nós tivemos, no mesmo dia que foi feita essa publicação, na quinta-feira, nós visitamos alguns postos, né? O objetivo foi verificar se os postos sabiam dessa informação, que era essa planilha que estava falando de cada situação em cada bairro. Se aqueles profissionais da UBS monitoravam ou estavam em monitoramento de pacientes em isolamento domiciliar. Aí nós verificamos que eles não tinham informação completa e só estavam acompanhando pacientes que procuravam diretamente o posto de saúde, e alguns as UPAs estavam comunicando quando conseguia através de telefone. Pode passar, por favor. No dia 8, nós tivemos com a gerente de atenção primária da saúde para obter informações a respeito dessa planilha e o que estava sendo tomado, né? O porquê dessa planilha e quais as ações. E, na verdade, nós não tivemos muitas informações. Então, nós iniciamos um planejamento de fiscalização sistemática nos postos de saúde para verificar.
Nós começamos nas UBS, depois nós iríamos nos hospitais. Então, nós perguntamos lá, quantos pacientes chegaram no posto e estão sendo acompanhados? Quantos comunicados pela gerência e acompanhados? Se os profissionais do posto estão recebendo os EPIs. Nós rodamos todos os 11 UBS, pode passar, por favor. Tá, nós acompanhamos 11 postos, né? No total, 2 estavam fechados na parte da tarde, que era Paula Lima e Chapelduvas. O que me deixa preocupado? Nós fomos na atenção primária verificar qual o planejamento que estava sendo feito pela atenção primária após essas planilhas. E, gente, é de assustar. Fica fechado na parte da tarde, nesses locais mais afastados, as unidades básicas de saúde. E nós tivemos um corte de transporte público em nosso município. Nós cortamos a quantidade de ônibus em alguns locais desses e estamos fechando na parte da tarde no momento de pandemia. Se ela colocou essa situação no jornal falando que os bairros estavam com 87 no centro, São Pedro, isso aqui, é claro que, é igual o doutor Antônio Aguiar tinha falado comigo, só vale a primeira e a segunda semana, que é dentro dos 14 dias. Mas foi colocado dessa maneira. A população, quando olha, fala, nossa, eu tenho 87 aqui. Não tem mais 87, porque aqui foi lá do mês 3. Então, me preocupou. Então, está ali, a porta de entrada do paciente é a unidade básica de saúde, nesses bairros. Lá estava fechada na parte da tarde. A pessoa tem que pegar o ônibus, lotado, se não tiver carro, e parar na UPA Norte. Quando o paciente entra pela porta da UPA, hospitais, unidades de emergência e atendimento especializado, a Secretaria de Saúde é comunicada. E quem acompanha os casos leves com isolamento domiciliar é a atenção primária à saúde. Na verdade, a atenção primária, eu peço um pouco de atenção, Antônio, concedida, vereador. Só para o senhor me corrigir, por isso que eu pedi para o senhor ter atenção do que eu falo, porque às vezes eu posso estar falando alguma coisa errada, a gente precisa corrigir isso agora. A atenção primária, ela é, pelo Ministério da Saúde e pelo plano de saúde do nosso município, como a que tem que organizar a comunicação, tem que ser feita por ela. Pelo plano de saúde se fala, a atenção primária é o centro de comunicação da rede de atenção à saúde, a qual se coordenam fluxos e contrafluxos. Eu fui passa, por favor, deixa eu ver se está naquela outra ali. Deixa aí. Sobre manejo clínico da atenção primária à saúde. Quando a pessoa vai até mesmo no hospital particular, em qualquer outro local, existe um programa muito bem criado pela Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, quero dar mais 5 minutos. Prorrogação, já falei. Pode continuar, vereador. Na verdade, nós somos na vigilância sanitária e verificamos como é que entram as informações e a população está muito preocupada. Quem é que está colocando essas informações? Das pessoas que estão confirmadas ou não? Conversei com a Cecília me mostrou um sistema que a prefeitura criou, porque o sistema nacional estava travando. Então, ela não conseguia atualizar de maneira rápida e precisa as informações que os hospitais particulares, clínicas, essas que coletam o sangue aqui, que estão abertos, né, os laboratórios, essas informações chegam através dessas pessoas que lá colocam as informações, nesse sistema. Então, se confirmou, tem até, inclusive, o CRM da pessoa que confirmou lá, vai para a Cecília. A Cecília pegava esses dados e mandava para a atenção primária, lá na parte onde é desenvolvimento de ações, que era a senhora. O que me deixou triste, que essas informações chegam e lá ficam. E nós precisamos dar continuidade à atenção primária, mesmo se a pessoa for no hospital particular, é responsabilidade da atenção primária monitorar as pessoas.
Se isso tivesse acontecido lá em março, quando falaram que era o primeiro pico, doutor, na Cidade Alta, nós garanto para o senhor que muitas pessoas não estariam sendo internadas pelo Covid, muitas delas. Por que eu digo isso? Nessa planilha, por exemplo, o centro da cidade, foi citado no final de 87 casos até no dia 24/4. Amanhã eu vou tentar atualizar essa planilha. O centro da cidade é atenção primária, modelo tradicional. Não existe equipe de saúde familiar. Se ela sabia que isso era tradicional, qual a ação que a prefeitura tomou de se colocar as equipes de saúde familiar nesses locais onde tem a grande maioria? Nenhuma, desde março. Março, abril, maio. Nós vamos esperar o quê? Nós estamos indo para maio. Nós vamos esperar mais o quê para contratar alguém? Para colocar lá na ponta da linha, acompanhar as pessoas? Tem gente que não tem ninguém na família. Se o cara estiver com vírus e ele for para casa e ele não tiver crédito no telefone dele e essas pessoas da ponta da linha não souberem, essa pessoa vai morrer lá dentro da casa dela e nós só vamos saber depois que o corpo estiver cheirando mal. Nós não vamos conseguir tirar aquela pessoa que mora numa casa de 20 metros quadrados, junto com 10 filhos lá. O que nós estamos cobrando através disso, e o Rodrigo nos atendeu muito bem, e eu peço ao prefeito, doutor Antônio Almas, que dê uma olhada na Secretaria de Saúde. Nós precisamos rever a atuação de guerra. Não é a atuação de guerra que está se colocando todos os dias? Quem é que nós temos na administração que são enfermeiros, técnicos de enfermagens, que estão na parte administrativa da Secretaria de Saúde? Vamos tirar da parte administrativa e colocar na ponta da linha. Se não tem como contratar, não colocou gente para atender telefone na HPS, que até hoje não contratou a empresa? Se tivesse sido pico em março, gente, nada de ação tinha sido tomado. E está do mesmo jeito. Nós não estamos conseguindo colocar as ações nessa cidade. Não porque eles não querem, eles querem contratar. Nós precisamos, hoje, olhando todas essas cidades, 167 pessoas para atuar na equipe de saúde de família. Alguns locais não podem ser mais tradicionais, de acordo com que vier seguindo o vírus. Precisa ser montada ali uma equipe de saúde familiar, para verificar quem é que está com Covid, que tem que ser monitorado na casa deles. Quem é que tem que ser retirado e colocado num local de isolamento, feito pela prefeitura. Nada está sendo feito. Estão preocupados só com leitos de UTI, porque já sabe que vai morrer gente, porque a ação na atenção primária nada foi feita. Conversei lá essa semana. Outra coisa, essa coisa é tão grave assim, cadê os planos de ação das outras secretarias? Uma coisa bem simples, nós estamos andando nos bairros aí, terminando, estamos andando nos bairros, as praças públicas todas acesas, lotadas de gente jogando bola na quadra. Você pode deixar uma parte da praça ligada, sim, as luzes. Mas aonde as crianças estão jogando bola, precisa ser tomada uma providência, se é isso que eles querem, não é isso? Porque todo mundo está achando que é férias. Mas essas ações que eu tenho feito, e vou dar continuidade de alguns trabalhos, tá bom? Muito obrigado. Muito bem, parabéns pelo trabalho do senhor, né, buscando aí realmente esclarecer tudo aquilo a nível de funcionários aí que realmente possam estar contribuindo aí para esse momento tão terrível que estamos vivenciando aí. Parabéns, vereador Sargento Melo. Para fazer uso da fala de sua bancada, por 5 mais 5 minutos, vereador Juraci Cheio. Muito boa noite, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da TV Câmara, boa noite a todos e todas. Senhor presidente, hoje nós celebramos, dia 18 de maio, o dia de combate ao abuso da exploração sexual infantil. É uma campanha que já acontece, a antiga campanha Proteja. Eu fui diretor da SEDESE, Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, e lá o governo do Estado, naquele período, 2005, 2004, desde 98,
tem praticamente 22 anos, vereador Júlio Obama, que essa campanha é feita. E agora nós estamos vendo o governo Zema é o único governo que não dá atenção. Essa campanha era feita era no trânsito, colocava nos bares, colocava nos restaurantes, porque, primeiro, respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, da própria Constituição Federal, e nós estamos vendo que essa exploração sexual infantil, principalmente através da internet, pedofilia e outras coisas mais, vem acontecendo, e era uma campanha muito forte. Nós fazíamos, eu lembro como diretor, eu coordenava 89 cidades e nós fazíamos palestras, juízes da Vara de Infância e Juventude davam palestras sobre a importância do combate, principalmente na primeira infância, da formação do caráter das crianças, lá até seus 9, 10 anos. Você vê pessoas que foram violentadas, que foram abusadas sexualmente e que tiveram transtornos para a vida toda. Então, eu acho que é uma campanha que nós temos que sempre relembrar. Infelizmente, o governador Zema é um atraso, um retrocesso sem precedentes para Minas Gerais, mas não tem noção de nada de administração. Ainda quer, vereador Castelar, implantar a educação à distância, como se Minas Gerais, os seus 853 municípios, nós tivéssemos acesso à internet. As pessoas não têm acesso. Aí ele falou assim, é só baixar um aplicativo. Baixar aplicativo como, gente? Então ele não tem noção. E essa campanha aqui era uma campanha muito bem feita, que já vinha durante 20 anos, ela não estou vendo a sua visibilidade esse ano. Esse é um tema que me preocupa muito, porque eu trabalhei bastante nessa questão na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado. Eu acho que nunca podemos abrir mão de proteger as nossas crianças, né? Que tem que ter a sua formação, a sua integral estrutura familiar, e às vezes são abusadas e vão sofrer por isso a vida toda. Queria também, dia 16, foi aniversário do Gari, quer dizer, dia dos nossos servidores. Eu tive o privilégio e a honra de ser diretor-geral do Denlube, o vereador Marlon também foi diretor, e lá nós fizemos um trabalho buscando a valorização, buscando a inclusão e o reconhecimento e a importância daquele profissional que se dedica com muito amor, com muito carinho, para que a nossa cidade permaneça limpa e seja sempre reverenciada. E também temos uma coleta de lixo muito boa, efetiva. É óbvio que faltam investimentos. Algum tempo para cá houve uma terceirização desenfreada dessa autarquia. É necessário que se faça concurso público, que se compre novos equipamentos, dê estrutura para que o profissional possa continuar prestando o seu serviço de excelência. Mas eu queria deixar aqui um grande abraço a toda a família do Denlube, a todos os servidores da limpeza urbana, aqueles que mantêm Juiz de Fora ainda num rol de cidades bem cuidadas, mesmo sem 422 profissionais, porque muitos estão encostados devido à questão da pandemia, por questões de saúde, dentro do quadro que é necessário que seja feito assim, de preservação da saúde. São pessoas que têm doenças crônicas. Prorrogação regimental, senhor presidente. Concedido. E outros são os nossos detentos, que é um projeto que nós criamos lá, Recomeçar, que tinha 240 detentos da ressocialização, e a própria Vara de Execuções Criminais não permitiu, devido à questão do contato. Então, mesmo com menos 440, você vê que a cidade ainda consegue mostrar. É óbvio que tem muitos lugares, o mato está crescendo, período de chuvas, mas eu queria deixar aqui esse abraço, porque nós não podemos deixar de reconhecer a dedicação
dos servidores da limpeza urbana. Nós aqui, vereador Júlio, Vossa Excelência foi também, subscreveu junto comigo o requerimento para o Proenergia, o nosso amigo Ferrarese, e acabou vindo o Vanderlei e o Fúvio, a questão da iluminação. E nós devemos agradecer, porque também não é só criticar. Ferrarese não pôde vir naquele dia, o Vanderlei veio, o vereador presidente também solicitou, tivemos o vereador Melo e outros vereadores também participaram, pedindo o retorno imediato das trocas das lâmpadas queimadas e até do investimento na iluminação. E isso foi feito já, vereador Júlio. Quase 50% das lâmpadas queimadas já foram trocadas. Eu vi até uma postagem do Wilson Ferrarese, já dizendo que em breve, até junho, as lâmpadas todas serão trocadas, e eu vou estar cobrando também um investimento que o secretário Fúvio disse em torno de 2 milhões para a troca de iluminação. Uma vez que nós temos uma arrecadação, vereador Kennedy, muito atento, anotou precisamente, são quase 46 milhões. E parte desse recurso está indo para o DRM, que é a desvinculação de receita municipal, para pagar a folha. Mas nós temos que ter investimento em alguns lugares. Queria também dizer aqui, senhora presidente, uma coisa muito importante, que através do vereador Kennedy Ribeiro, nós fizemos juntamente uma representação, eu subscrevi e outros colegas também, pedindo o adiamento do Enem já há um certo tempo, e foi encaminhada à nossa deputada federal Margarida Solomão e a outros deputados federais para que solicitasse lá o Ministério da Educação. Várias foram as solicitações e acabou que foi parar na Justiça. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região acabou negando o pedido. E agora a Defensoria Pública da União entrou com recurso, com apoio da UNE, pedindo que o TRF3 revisse essa posição. Por quê? Nós estamos falando o seguinte: as condições de acesso à internet são desiguais, vereador Kennedy, entre estudantes, especialmente na zona rural. Às vezes não tem acesso. Os alunos mais pobres não têm materiais didáticos para acompanharem o ensino à distância. As bibliotecas estão fechadas por causa do isolamento social. Os estudantes de escolas particulares têm programas de educação remota superiores ao da escola pública. Isso causa uma desigualdade na concorrência. O Enem talvez seja uma das grandes conquistas do ingresso à universidade pública e gratuita de qualidade. Nós não podemos, vereador Castelar, deixar que aconteça dessa forma, porque vai ser desigual. Aqueles alunos que não têm condições materiais de ter o ensino à distância, onde você tem, principalmente nos colégios particulares, em detrimento dos nossos alunos das escolas públicas. Então, o adiamento do Enem se faz necessário, mas o ministro da Educação, como todos os ministros do governo Bolsonaro, faz questão de contrariar aquilo que é o interesse da população. Isso nos deixa muito tristes, porque o Enem é uma conquista do povo brasileiro e é uma forma muito interessante e democrática da inserção de muitos jovens que não têm condições financeiras de pagarem faculdades particulares, terem acesso à Universidade Federal, ao ensino superior gratuito de qualidade. No mais, senhor presidente, dizer que nós estamos aqui participando também da questão da vereador Marlon, disse, só para terminar, da questão da CEMIG. A CEMIG, ela fez essa cobrança através dos leitoristas sem fazer a medição. E ela realmente tem que vir aqui. A reclamação é geral. Pessoas estão com contas de luz que era R$100, passou para 400, para 500, estão totalmente desorientadas. Como que houve um gasto tão exorbitante assim? Eu acredito que nós conseguiremos, o vereador Wagner tem amizade também com a Magela e com o Edson, trazê-los aqui para poder fazer uma explicação para nós e tranquilizar a população de Juiz de Fora. No mais, muito obrigado. Parabenizar o vereador Juraci Schiffer,
principalmente no tocante ao Enem, vereador. Fala-se numa escola inclusiva, mas exclui-se os alunos com menos condições. Nós sabemos que o aluno da escola pública, o aluno que não tem o acesso direto à internet, ele jamais vai poder concorrer com os alunos das escolas privadas. E mesmo o aluno da escola particular, da escola privada, ele passa a ser um autodidata. Ele vai ter que se virar e aprender sozinho. Então, acaba sendo um prejuízo muito grande para a vida acadêmica dos nossos jovens. Parabéns, vereador. Pela ordem, vereador Wagner Oliveira. Só, presidente, agradecendo pela ordem. Quero parabenizar o vereador Juraci pela manifestação. É só uma questão, vereador, que eu também quero afirmar, que eu vi o senhor falando que 50% da boa parte dos pedidos aí das iluminações das lâmpadas estão apagadas já foram arrumadas. E eu aqui quero até contestar, liguei para o Ferrarese, ele até reclamou comigo, pô, Wagner, você reclamou de mim lá? Eu falei, não, mas hoje eu quero pedir aqui que fique registrado nessa casa, de Filgueiras até o Manuel Honório, tinha 65 lâmpadas apagadas. Então, assim, em postes em frente à residência, tem 5 postes que nós fizemos pedido em bairros diferentes, estamos acompanhando. Tem 6 dias que ainda não foi trocado, só para concluir, senhora presidente, e os demais têm 8 para 9 dias que ainda não foram arrumados. Então, assim, o que eu quero dizer? Como bem colocaram aqui hoje, a tarifa da energia nas contas aumentaram o valor. A população paga por esse serviço. E, além de ter uma conta elevada no valor do seu fornecimento de energia, o serviço que o cidadão paga ainda não é atendido. A iluminação, seja ele em frente à sua casa, ou na rua, ou na rodovia. Então, vamos pedir encarecidamente ao Executivo, eu gostaria de me dirigir ao líder mais uma vez, que nos ajude a cobrar do Proenergia, para que eles possam cumprir aquilo que foi relatado aqui nessa casa, que em poucos dias voltaria a iluminação ao normal em frente a todas as residências. Obrigado, senhora presidente, pela tolerância. Pela ordem, e parabéns, Juraci, eu entendi a sua colocação. Tá? Pela ordem, vereador Juraci Schiffer. Presidente, cumprimentar o vereador Wagner de Oliveira, dizer que eu, particularmente, estou fazendo essa fala do retorno. Não é que eu esteja feliz, não, porque em São Pedro também nós estamos com muitas luzes apagadas lá, lâmpadas, principalmente na Dimas Bergo Xisto, na Zé Lourenço, mas no bairro Cerro Azul. Mas eu senti, por parte do Ferrarese, por parte do Vanderlei, uma boa vontade, e vi uma postagem dele assim, agora nós estamos tendo condições de realizar. Então eu estou confiando, assim, pelo que eu conversei com o Vanderlei, que dentro de uns 30 dias nós teremos essa situação normalizada. E eu não penso somente na troca das lâmpadas queimadas, senhor presidente. Tem que fazer o investimento nas trocas da iluminação. Entendeu? Isso é que nós temos que fazer. Recursos que existem, e esse recurso tem que ser investido. Principalmente em bairros aí que estão com verdadeiras lamparinas. Entendeu? São lâmpadas a vapor de mercúrio ainda, nós já estamos pensando em LED. Só para terminar, senhor presidente, então nós estamos falando em lâmpada de LED, estamos em mercúrio, vai para sódio, depois para LED. Não, agora já temos que pensar na iluminação moderna e a prefeitura tem recurso isso. Como o vereador Wagner disse, a prefeitura recebe para fazer esse serviço. Verdade, vereador Juraci. Inclusive, no dia que o Vanderlei esteve aqui na casa, eu mesma fui uma das que coloquei a dificuldade do bairro onde eu moro. Transitar nas ruas do bairro Progresso, Santa Rita, Bonfim e Marumbi à noite, só se for de lanterna na mão, ou então de carro. Próximo vereador inscrito, vereador Júlio Obama Júnior. Senhora presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite a todos. Senhora presidente, eu quero aqui dar também a continuidade
abordagem que o colega vereador fez aqui, lembrando, inclusive, que nos 2 primeiros anos, nesta casa, né, desde 2017, nos anos de 2017 e 2018, presidi com muita satisfação a Comissão de Defesa dos Direitos da Infância e Juventude. Fui escolhido pelos pares e, definitivamente, quando vai chegando o dia 18 de maio, que inclusive só se transformou no Dia Nacional de Enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil, por força de uma lei, todas as vezes que nós chegamos nesse período, nós vemos também as mais variadas manifestações, né? Nós trouxemos para esta casa aqui, durante todo os 2 primeiros anos, vereador Juraci, lembrei aqui, fui presidente de uma comissão importante aqui desta casa, que hoje está sendo presidida por outro vereador, e nesses 2 anos nós procuramos fazer um trabalho de aproximação com a rede de proteção à infância e juventude na nossa cidade. Não foram poucas as nossas idas à Vara da Infância, à própria Polícia Civil. Nós promovemos aqui alguns momentos de debate e discussão, e é sempre importante também deixar para as pessoas que estão nos ouvindo a diferença daquilo que é abuso e daquilo que é exploração. Porque, no que diz respeito à exploração, envolve a questão monetária, né? E aí aquele adulto ou aquele que viola a infância, ele está buscando vantagens financeiras, violando a infância e a juventude. E o abuso, ele traz exatamente essa questão do desejo pessoal. Infelizmente, nós ainda temos muitas situações, e para minha tristeza, senhor presidente, esses dias recebi um vídeo de um amigo, infelizmente, eu não sei nem como é que esses vídeos chegam na gente, porque provocam uma revolta tão grande. E nesse vídeo, que inclusive está aqui no meu celular, um avô, principalmente agora nesse período de confinamento que nós estamos vivendo, e aí, hoje mesmo na rede social, chamei atenção para isso, o confinamento, ele trouxe ainda mais gravidade para esse assunto, para essa questão relacionada ao abuso e à exploração das crianças sexualmente. Este avô, e de forma muito revoltada eu digo isso, este avô que ficou com as netinhas para que a sua mãe pudesse trabalhar, esse avô, alguém deixou um celular lá para poder pegar esse ser que é inominável, que a verdade é essa, se aproveitando da inocência de 2 crianças, um avô abusando de uma neta, enquanto a mamãe dessas meninas iam trabalhar. E é um caso aqui para os lados do Nordeste, e esse bandido, eu não sei qual o nome que se dá a uma figura dessas, ele já, para que nós nos acalmemos um pouco mais, nós que fazemos a defesa intransigente da infância e da juventude, ele já foi pego pela Polícia Civil. Mas é um vídeo, vereador Juraci Scheiffer, extremamente revoltante. E o confinamento, ele traz isso. E nós precisamos usar a audiência que nós temos aqui para trazer o alerta para a população. Mamãe, tenha cuidado com quem você deixa os seus filhos. Você vai sair para trabalhar? Geralmente, o abuso e a exploração, principalmente o abuso, ele se encontra muito no âmbito familiar. Porque às vezes um pai, uma mãe precisando sair, precisando trabalhar, não tendo com quem deixar uma criança, não tendo com quem deixar um adolescente, né? E às vezes até deixando esse adolescente sozinho em casa, né? E esse adolescente, ele tem como abrir e fechar a porta para alguém. Principalmente no ambiente virtual. Eu sou também intransigentemente contra pai e mãe, por exemplo, dar um celular com internet para um menino de 10, 11, 12 anos. Peço prorrogação regimental, senhor presidente. Concedida, vereador. Eu confesso que sou totalmente contra, como educador. Totalmente contra.
Porque o mundo virtual tem uma crítica de uma psicóloga, também lá do Amazonas, se eu não me engano, e ela escreve um texto que se chama Os Filhos do Quarto. E é uma grande verdade. Hoje o pai, os filhos antigamente ficavam esperando seus pais numa expectativa muito grande. Lógico que os tempos mudaram, mas a gente percebe que a bandidagem também vai evoluindo também. Os filhos tinham uma expectativa da chegada do pai e da mãe. Hoje o menino já chega, já vai direto para o quarto. Ele nem toma a benção a sua mãe, toma a benção ao seu pai, e está lá. Quem está de fato fazendo toda a criação daquela criança, daquele adolescente? Influências da internet, que é o cuidado que nós pedimos aos pais. Muitas das vezes, nós sabemos que, infelizmente, a família tradicional, ela tomou um outro rumo, foi influenciada pelas mais variadas formações de famílias que nós vemos hoje na sociedade, mas, às vezes, uma mamãe, ela pega e coloca dentro de casa uma pessoa que ela conheceu no outro dia. Então, nós somos intransigentes na defesa da pureza das crianças. Nós precisamos colocar isso aqui, e o confinamento trouxe essa dificuldade. Porque, geralmente, o abuso sexual de uma criança não acontece distante de onde aquela criança mora. E, na maioria dos casos, as operações policiais, elas estão aí para poder comprovar, acontece muitas das vezes dentro das suas próprias casas. Senhor presidente, eu gostaria aqui, inclusive, de fazer um pedido, e deixei propositalmente para fazer o pedido aqui publicamente, para que a Câmara Municipal adotasse essa campanha, pelo menos nessa semana do dia 18 de maio, e já que nós não estamos podendo aqui fazer audiências públicas, fazer aqui movimentos, aglomerações, para que nós pudéssemos convidar aqui o juiz da Vara da Infância e Juventude, de repente um especialista aqui, alguém da rede de proteção da Prefeitura. Infelizmente, acessei o site da Prefeitura, não tem uma menção ao dia 18 de maio. O senhor falou do governo do Estado? Acessei aqui o site da Prefeitura, não tem uma menção, e nós estamos aqui num confinamento, e o confinamento, ele dá ainda mais oportunidades para o abusador. Mas, divulgar aqui o número 100, se você de fato vê uma situação triste dessa, tomara que ninguém veja, mas se vê, tem que denunciar. Disque 100, Disque 190, Disque 181, ou seja, tem uma rede de proteção em relação às crianças, em relação aos adolescentes. Então, quero deixar aqui a minha palavra, já que, inclusive pedir aqui ao líder do governo, eu estou aqui há quase 4 anos nessa casa, solicitando à Secretaria de Atividades Urbanas para que faça uma batida aí nos restaurantes, nas padarias, continua se divulgando aquele 0800 de um decreto lá de quando o Tarcísio foi prefeito, a primeira vez, um 0800 para denunciar a exploração sexual de crianças e adolescentes. E, pasmem os senhores, esse número não funciona. Nós estamos aqui há quase 4 anos pedindo à Prefeitura para poder substituir, ou então fazer contato com esses comerciantes, para que a gente não perca tempo, especialmente naquilo que a gente deseja, que é a denúncia. Senhor presidente, eu quero aqui usar este 1 minuto, que ainda me resta, para poder também cobrar uma situação que ela já ficou injustificável. As crianças, especialmente as crianças da rede municipal de ensino, estão há 60 dias em casa. Nós fizemos aqui uma audiência, uma reunião, para poder definir, ou então conhecer as possibilidades em relação à distribuição da merenda, fosse no modelo que fosse, não vale alimentação, enfim. Então, nós estamos com muita dificuldade, vereadora Ana, e seria, de repente, alvo de um debate lá, já que a senhora nos representa, que dia que a Prefeitura vai, e aí eu estou cobrando da Prefeitura aqui agora um prazo. Olha, daqui a 3 dias, daqui a 4 dias, nós vamos começar a distribuir os tickets, os vale alimentação, seja lá o modelo que for. Por quê? E outra coisa, o meu pedido aqui também fica registrado para que a Prefeitura, ao pagar o ticket, que ela pague os 2 meses, porque nós já vamos para 60 dias. Então, quero deixar aqui registrado, quero solicitar aqui a intervenção do líder do governo,
para que nós possamos dar tranquilidade a essas famílias. Muito bem. Porque a merenda está lá, né? Ou seja, é um direito, né? E nós não podemos violar também esse direito. Parabéns. Senhor presidente, muito obrigado aos pares por nos ouvir atentamente. Parabéns, vereador Júlio, aí, por essas iniciativas, né? E com relação ao pedido para que nós possamos trazer aqui representantes aí da criança e do adolescente, dentro do tema que foi abordado aqui pelo senhor e outros colegas vereadores também, essa casa vai estar pronta desde o momento que o senhor também fizer o convite a essas pessoas. Vamos definir uma data aqui, os que falam, né, que podem estar também atuando de forma muito severa, muito dinâmica, conforme é o tema exigido, para que o senhor possa fazer todos esses levantamentos, contatos, convites, e vamos estar recebendo aqui para que a gente possa fazer o atendimento à sua necessidade de fazer essa divulgação em prol da população, que é o nosso objetivo. Pode ter certeza disso, pela ordem. Senhor presidente, na verdade, a minha proposta foi até enquanto instituição, tá? Que a Câmara Municipal assuma essa campanha como dela e faça essa divulgação desses números, né, nas suas redes sociais, enfim, no seu site, e que a gente abrace essa campanha, tá? E a minha sugestão é para que nós trouxéssemos os especialistas aqui, e pessoal da rede de proteção, de repente dentro daquele programa do Câmara Debate, né, que seria extremamente importante. Nós não, de repente, faríamos aqui perguntas, deixaríamos o especialista à vontade, para que pudesse se pronunciar aqui e falar, aproveitando a audiência da TV Câmara. Eu sei que Vossa Excelência é sensível, né? Nós temos uma equipe aqui muito dinâmica, muito aguerrida, que pode fazer todo esse trabalho. Eu acho que seria desnecessário uma documentação, de repente, partindo deste vereador. Nós poderíamos colocar isso como algo da instituição. Muito obrigado, presidente. Parabéns, e vou então pedir a Vossa Excelência que procure aqui nosso setor de comunicação, que eles possam procurar o senhor e adentrar dentro daquilo que realmente é necessário para que nós possamos trazer pessoas de extrema importância para tratar de um tema da mesma magnitude. Ou seja, estamos juntos aí para a gente poder dar essas condições ao senhor, em nome da instituição, em nome da população de Juiz de Fora. Parabéns mais uma vez pela ordem, vereador Newton Militão. Senhor presidente, parabenizar o vereador Júlio Obama, nós também como membro da Comissão da Criança e Adolescente, não esquecemos de postar nas nossas redes sociais, né? Esse clamor, né? Como disse o vereador Júlio Obama, nesse momento de confinamento, aumenta-se muito o número de abusos, né? E a internet, enquanto internet, nós trazemos o mundo para dentro de casa. E o mundo traz também o pedófilo. Então, os pais, cuidado, né? Como disse o vereador Júlio Obama, diz que 180, denuncie 190, enfim, os canais aí da segurança pública estão disponíveis, e sugiro também ao vereador Júlio Obama, dentre esses debatedores, essas pessoas que forem convidadas pela instituição, inclua a doutora Samira, do Ministério Público, da Vara da Criança e Adolescente, uma pessoa que luta em prol da criança, do adolescente, faz um trabalho aí, prendendo, né, indiciando o agressor, né, denunciando, faz um trabalho em parceria com os órgãos de segurança muito bem feito. Muito bem, vereador, cumprimentá-lo também. Não vamos fazer o contato dos vereadores com o nosso meio de comunicação para a gente poder trazer essas pessoas super importantes para um tema tão importante também. Pela ordem, vereador Sargento Belo Casal. Enquanto os alunos da rede pública municipal, eu tenho conversado diariamente com a Denise. Inclusive, hoje eu não consegui fazer contato com ela, não. Parece que ela está com grande dificuldade a respeito de como produzir os materiais que vão ser colocados na rede pública municipal. Parece que ela está tendo um apoio da Universidade Federal para fazer as filmagens. E, posteriormente, presidente, igual o Maurício e tal, nós vamos tentar ver se a gente consegue colocar esse material na TV Câmara, para auxiliar. Então, a Câmara vai estar auxiliando a Secretaria de Educação. Não anunciamos nada ainda, porque a Denise está nesse acerto com a universidade, que ela precisa de material, câmera, essas coisas, para fazer essas gravações. Parece que a Prefeitura está com essa dificuldade também. Mas já está passando muito tempo e amanhã a gente vai fazer contato com ela e depois eu trago informações. Muito bem, vereador Sargento Belo, empolgado e empenhado em buscar dar soluções para esse tema muito importante. Com a palavra a professora Ana Rossignoli, fazendo uso da tribuna, mas de sua bancada por mais 5 minutos, mais uma vez. Muito boa noite, professora Ana Rossignoli. Boa noite, vereador presidente, a todos que nos assistem. Vereador presidente, vereador Pardal. O Júlio foi muito feliz, o Júlio Obama foi muito feliz na sua fala,
com relação ao Dia do Combate à Pedofilia. Na verdade, essa comissão iniciou nesta casa pela então delegada Sheila, que era vereadora à época e hoje é deputada estadual. E a gente vem trabalhando isso aí, cada um ao seu modo, de uma forma bem acirrada, no combate à pedofilia. Que os pais irresponsáveis às vezes não percebem é que o pedófilo está do lado dele. Que o pedófilo é o seu vizinho mais próximo dentro de casa ou até mesmo na rua. Uma coisa que a gente precisa ficar atento, eu, quando criei meus filhos, o senhor também deve ter criado desta forma, a gente tinha em casa uma televisão e todos reuniam na sala para assistir os programas do dia. Hoje, por excesso de zelo e conforto, os pais estão colocando uma televisão em cada cômodo da casa e um computador ou um celular para cada filho. Então, os pais estão perdendo a autoridade dos filhos, perante os filhos, diante do excesso de conforto que eles mesmos estão dando. E isso é muito importante, que os pais fiquem atentos, porque aos nossos filhos, aos nossos jovens, nós devemos dar uma liberdade, sim. Nós estamos num país democrático, mas que esta liberdade seja uma liberdade vigiada, seja uma liberdade sob controle, de acordo com a idade daquela criança e daquele jovem. Os nossos pais não podem agir com permissividade, permitindo que eles façam tudo o que querem. Então, nós mesmos estamos, aos poucos, levando nossos filhos para a floração de uma vida sexual mais jovens. Veja quantas adolescentes de 13, 14 anos nós temos aí grávida, que muitas vezes não sabem nem quem é o pai. Então, um apelo que eu faço aqui às famílias: zelem pelos seus filhos. Não precise dar aos seus filhos uma grande quantidade de tempo, mas sim uma boa qualidade de tempo. Faça com que os seus filhos confiem em vocês, porque ninguém é mais amigo dos filhos do que os próprios pais, os avós, os professores. No período de pandemia, o problema tem se agravado, porque até então as nossas crianças e jovens estavam frequentando as escolas, aos cuidados dos educadores, dos professores, sob o cuidado de pessoas que estavam ali atentas. Quantas vezes, senhor presidente, a gente na escola percebe que uma criança e um jovem está sendo abusado, a gente leva ao conhecimento da família e a própria família não acredita. O convívio entre pais e filhos hoje está muito distante. E a gente pergunta a um pai e uma mãe: o que você espera para o seu filho? Um futuro melhor. Mas que futuro é esse? Que nós mesmos não estamos dando uma boa qualidade de tempo às nossas crianças e jovens. Eu não preciso dizer às crianças e jovens, dirigindo-lhes conselhos, eu tenho que dar exemplo, eu tenho que mostrar para eles o que é certo e o que é errado, através de bons exemplos. Eu me lembro, senhor presidente, que nós tínhamos ali próximo à escola onde eu trabalhei, um grupo de crianças que eram abusadas por um determinado senhor. Quando eu me dirigi àquelas mães para relatar o fato, elas disseram para mim que eu estava louca, pois eu lutei e provei, até solicito prorrogação, senhor presidente. Concedida a vereadora. Até mostrar àquelas mães
que a dedicação e a atenção dela com as filhas não estava sendo necessário. Nós temos que dar liberdade aos nossos filhos. Temos sim, mas uma liberdade vigiada. Eu tenho que ter o direito de ver o celular do meu filho e da minha filha sem estar invadindo a privacidade, para que eu possa orientá-lo. O Júlio disse uma coisa muito importante. Hoje os filhos chegam dentro de casa, nem às vezes dirigir um bom dia, um por favor, né? Um pai, uma mãe, está sendo comum, senhor presidente. Nossos jovens estão esquecendo os valores morais, valores espirituais, os valores religiosos. E isso está virando o que está virando hoje. De repente, senhor presidente, eu vou dizer uma coisa que talvez eu seja criticada pelo que eu vou dizer. Deus não é vingativo. Deus é misericordioso. Mas, de repente, esta doença está atacando o ser humano para fazer com que nós fiquemos mais próximos uns dos outros e mais amor entre nós mesmos. Então, eu peço aqui aos senhores vereadores e a todos que nos escutam e nos assistem, vamos fazer essa campanha virtual do combate à pedofilia. Uma criança abusada, um jovem abusado, molestado, é uma pessoa que vai sofrer a consequência pelo resto da vida. Vamos dar as mãos, vamos pedir, porque a população escuta vocês, vamos fazer essa campanha do combate contra a pedofilia. Nós temos o poder de as redes sociais, orientar os pais, falar com os responsáveis sobre o risco que as nossas crianças e jovens correm diante de pessoas de má índole. Então eu peço aos senhores vereadores que nos ajudem, que façam conosco esta campanha durante esta semana, pelo menos durante esta semana, e pedem às pessoas que compartilhem, porque assim nós vamos levar o nosso recado a muitas famílias para orientar os seus filhos. E não se esqueça, não importa eu ficar o dia inteiro com meus filhos, xingando, brigando e criando caso. O importante é que eu tenha um pouco tempo, um tempo de qualidade, elevando a sua estima e mostrando o que é certo e o que é errado. Senhor presidente, obrigada pela atenção e vamos pedir a Deus que Deus nos abençoe de todos os males que nos afligem. Obrigada, senhor presidente. Muito bem, cumprimentar a vereadora Ana por sua manifestação, pelas palavras, pela experiência que tem de vida e que sempre muito contribuiu, continua contribuindo nessa casa, que nós temos ainda, vereadora Ana, essa comissão constituída aqui por Defesa dos Direitos da Criança e Juventude, que hoje ela é composta pelos vereadores Fiorilo, Antônio Aguiar e Nilton Militão, sendo o presidente o doutor Fiorilo. E que, além da senhora, o vereador Nilton e todos os vereadores, também já passaram vereadores aqui, que também muito contribuíram para que esta comissão possa ter a representatividade da forma que ela exige, né? E também temos aqui a Comissão Especial de Combate à Pedofilia, que é uma portaria 4780 de 2017 e que foi publicada em 16/5 de 2017. São membros dessa comissão, eram membros dessa comissão, vereadora Ana Rossignoli, presidente, vereador Júlio Obama Júnior, vereador Cido Reis, na condição de suplente, também sempre muito atuante, o vereador Marlon Siqueira. Enfim, a Câmara tem preocupado diariamente com relação a esse tema extremamente importante e dados feitos conforme a senhora relatou, ainda como diretora lá daquela importante escola estadual, né, do Padre Frederico, né, e que muito fez em prol daquelas crianças ali com trabalho de excelência já naquela época e continua aqui na condição de vereadora fazendo a mesma situação. Parabéns à senhora também. Vamos então para o último vereador inscrito para fazer uso da tribuna de sua bancada, vereador professor Vandos Castelar, por 5 mais 5 minutos. Muito boa noite ao senhor.
Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, ouvintes, telespectadores da Rádio TV Câmara, nossos cumprimentos, uma boa noite a todos e todas. Excelência, eu gostaria de lembrar, a efeito do que fizeram aqui os vereadores Júlio Obama e Ana do Padre, Frederico, em relação ao dia de combate à pedofilia. Hoje também é o dia de luta antimanicomial. É um dos movimentos mais importantes. Eu tive assim, o privilégio de acompanhar, porque trabalhei com um deputado que foi deputado, autor de uma lei, a lei que possibilitou a chamada reforma psiquiátrica no país, com a extinção progressiva dos chamados manicômios, que era uma forma de encarceramento daqueles que eram acometidos por algum tipo de transtorno mental, não é? Uma forma condenada pelos que têm uma visão humanista do sistema de saúde, das formas de atenção àqueles que têm qualquer tipo de transtorno. É curioso, inclusive, que agora nós estamos sobre quarentena, né? E muita gente está sentindo na própria pele a dureza do que é ficar confinado, do que é ficar impedido de sair, de ter as suas liberdades, digamos assim, ou a sua liberdade plena, né? E isso serve de reflexão, inclusive, para que as pessoas, nós outros, que não padecemos de qualquer mal relacionado aos transtornos mentais, né? Que a gente entenda também o quanto é difícil retirar uma pessoa do convívio social, colocá-la num manicômio, numa instituição total, numa instituição que oprime e que achata todo e qualquer forma de liberdade e mesmo de humanidade de uma pessoa. Então, eu tenho muito orgulho embora não seja dessa área médica, de não ter nenhum tipo de vinculação funcional ou acadêmica, estrito sensu, né, com essa área, de poder participar como apoiador, né, como colaborador, em alguns casos, como incentivador permanente que sou, de todas as formas humanizantes do tratamento aos doentes da saúde mental. Então, quero aqui cumprimentar não só os pacientes, aqueles que hoje têm a condição de utilizarem serviços diversos. Nosso município tem vários, né? Não tanto quanto gostaríamos que tivessem, mas nós demos passos importantes no sentido de tirar Juiz de Fora, inclusive, a pecha de ser a capital da loucura, né? Já fomos considerados assim, né? Ganhando, inclusive, em termos de presença, né, em inúmeros direitos psiquiátricos, de Barbacena, né, que abrigou lá um grande manicômio mundialmente conhecido. Juiz de Fora, infelizmente, entrou nesse circuito e vem saindo, eu digo, de maneira satisfatória. Ainda não é o ideal, mas os passos são bastante consistentes e a gente fica só com o receio de que haja algum retrocesso, né? Sobretudo quando agora temos um governo que não é nada simpático às formas humanizantes de relações sociais e de atenção à saúde. A gente fica sempre muito preocupado. Felizmente, ainda não tiveram tempo, ou talvez não tiveram assim, chance de chegarem, de alcançarem de uma forma mais dura a rede de atenção à saúde mental, né? Mas já existem movimentos no âmbito do governo federal de restringir, quem sabe até de retorno à estrutura manicomial.
manicomial. Manicomial. Né? Concedida a prorrogação, vereador, por favor. Obrigado, Excelência. Então, há todo um trabalho, esse ano, inclusive, em função aí da pandemia, dos cuidados relacionados, né, ao Covid-19, aqui em Juiz de Fora sempre há um movimento. Ultimamente, eles estavam realizando aqui ações no Parque Alfred, ficavam o dia todo, movimentavam não só usuários, como também familiares de usuários do serviço, os profissionais, as pessoas simpáticas ao movimento. Infelizmente, não foi possível. Fica aí a nossa homenagem a esse movimento vitorioso e permanente em relação, né, a um tema tão importante na vida da nossa cidade, do nosso país. Agora, eu queria comunicar à Casa, Excelência, que hoje nós fizemos aqui nesse plenário, na parte da manhã, a apresentação do estudo que o CEDECOM, a chefe do CEDECOM, doutora Gisele Helt, realizou a nosso pedido, no que diz respeito à alta que foi sentida e chegou a essa casa. Vários vereadores reportaram essa preocupação, consumidores nas ruas nos cobrando, e nós tivemos a oportunidade de solicitar e de participar, por assim dizer, desse trabalho realizado pelo nosso CEDECOM. E constatou-se, estou aqui com uma síntese do relatório, que vai ser, inclusive, encaminhado ao Ministério Público de Defesa do Consumidor, constatou-se uma alta muito expressiva em vários produtos que compõem a chamada cesta básica, né? Foi utilizado como base de informações a coleta de dados que a SEDETA, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnológico e de Agropecuária, realiza semanalmente. Isso a partir de fevereiro até março, quando entrou em vigência o decreto que paralisou uma série de atividades, inclusive do próprio poder público, e, por consequência, também sustou essa coleta de dados. Mas nós utilizamos os dados de fevereiro e março e complementamos com seguindo, naturalmente, os mesmos critérios, a mesma metodologia de cálculo que era feita, ou que é feita pela SEDETA, na coleta de dados realizada em abril desse mês, no dia 30 de abril, mais precisamente. E a alta é vertiginosa em relação a alguns itens. Por exemplo, vou localizar aqui, não sei se vou conseguir ler, a letrinha aqui está muito miúda, mas a carne campeã de elevação, superando 47%. Talvez esse gráfico que está estampado no nosso site me permitisse fazer uma leitura melhor. Amanhã posso retomar o assunto e trazer em detalhes a elevação que foi constatada. Mas posso destacar que os campeões, né, de elevação são a carne, o leite, o feijão, a farinha, arroz, açúcar, óleo. São esses os que tiveram a avaliação mais alta. E, por incrível que pareça, o tomate, que já foi apontado aí em anos recentes como campeão
de altas e foi virão em alguns levantamentos do IPCA. Dessa vez, em nossa cidade, pelo menos, teve queda. De qualquer forma, amanhã, é isso que eu gostaria de frisar para finalizar aqui esse nosso comunicado. Amanhã nós vamos visitar o Ministério Público, levar esse levantamento em detalhe e, na reunião ordinária, nós vamos apresentar aqui à mesa diretora o resultado desse estudo. Muito obrigado pela atenção. Muito bem, cumprimentar o vereador Wanderson Castelar aí por esse levantamento e também o nosso Serviço de Defesa do Consumidor aqui da Casa também empenhado em levar as notícias extremamente importantes aí, conforme esse levantamento feito aí. Parabéns ao vereador Wanderson Castelar. Antes de nós encerrarmos, é só para comunicar que os vereadores Fiorilo e João Coteca estão no grupo de risco a justificar a ausência dos vereadores nesta reunião. Complementando também, quero pedir aos vereadores, que é o vereador da Cidadania, que é composto pelo vereador Wagner do Sindicato e vereador Rodrigo Matos, para definir o líder do partido, por favor. Da mesma forma, também, doutor Fiorilo e João Coteca, do partido PL, também não tem ainda a definição. Do PSB, que é composto pelo vereador Cido Reis e vereador Wagner de Oliveira, para também fazer essa definição, por favor. Do PSL, que é composto pelo vereador Pardal e vereador André Mariano, já estamos definindo aqui o vereador pastor André Mariano como líder. Então, são esses 4 partidos, 5, já com o definido, contar com os pares aí para que possa deixar claro e definido aí quem são os representantes na liderança do partido aqui nesta casa, por favor. PSB, vereador Cido Reis e vereador Wagner de Oliveira a definir ainda. Pela ordem. Pela ordem, vereador Wagner de Oliveira. Senhor presidente, nós estamos conduzindo novamente o vereador Cido ao líder do PSB. Está muito bem, já está definido aqui, vai parabéns. fazer por escrito em vereador Cido Reis, PSB, mas é importante também que faça de forma oficial, tá? Mas já está definido aqui também. Então, temos ainda 3 partidos, o vereador Zé Márcio Kennedy Ribeiro, também a definir, né, que é o PV, e também Cidadania, já dito, o vereador Wagner do Sindicato, o vereador Rodrigo Matos, e, finalmente, o vereador Fiorilo e João Coteca, que fazem parte do PL, também precisando dessa definição de forma oficial, documentada, para fazer parte aqui das documentações necessárias. Vamos então encerrar esta primeira reunião ordinária do 5º período. Amanhã estaremos aqui às 15 horas para tratar de um tema extremamente importante, que é com relação ao transporte público aqui da nossa cidade. Convite esse, ou convocação esta, feita pelos vereadores da Comissão de Urbanismo, composto pelo vereador Zé Márcio, vereador Sargento Melo. Mais quem, Melo? E mais, parece que é o vereador Sargento Melo, o vereador Zé Márcio Garotinho, da Comissão de Urbanismo. Mais quem? Que vai ter amanhã, nessa reunião, às 15 horas. Vamos estar trazendo aqui os representantes, o doutor Adriano Miranda. Então, convocação esta aqui aos representantes aí da Comissão de Urbanismo, né? Os membros da Comissão de Urbanismo. Então, tema muito importante às 15 horas para tratar sobre o transporte coletivo aqui da nossa cidade. Então, eu quero pedir aos senhores vereadores, já encerrando esta primeira reunião, amanhã às 15 horas, 17h30, a segunda reunião ordinária, e vamos então encerrando esta primeira reunião, desejando a todos uma ótima noite e até amanhã às 15 horas está encerrada esta reunião. E pedir aos vereadores que nós possamos nos aguardar aqui para que a gente possa dar continuidade, vereador Sargento Melo, para a continuidade da nossa reunião que ficou solicitada dentre todos, também do senhor vereador Sargento Melo, para definirmos aqui alguns temas que inerentes a essa casa. Está encerrada esta reunião. Muito boa noite a todos.